convidar agora para ministrar a sua palestra o Roberto Correia, da ABRA-PCH. Vem para cá, por favor, Roberto. Boa tarde, senhores. Obrigado por estarem aqui, por dedicar o tempo de vocês, e eu prometo tentar fazer valer a pena. Bom, a Cogecon, ela tem uma história que ela se confunde um pouco com a história da GD. Ela começou em 2014, na verdade, ela começou com a ideia em 2014, e na época eu trabalhava com a parte de geração de vapor, e nós tínhamos a ideia de fazer geração distribuída, porém os projetos não eram viáveis por conta da potência instalada. Quando você queria fazer a potência instalada, você ia num cliente que já estava em Mercado Livre, e, portanto, o preço do megawatt não era viável. Então, em 2015, quando a resolução estava para mudar, a gente surgiu uma oportunidade da aquisição de uma usina de 5 megawatts, uma usina com uma usina térmica. E aí eu estava trabalhando numa empresa maravilhosa, que eu adorava os proprietários me adoravam, tinha uma vida super confortável. E eu fiquei na dúvida se empreendia ou não. E aí, nessa dúvida de vai ou não vai, vai ou não vai, vai ou fica, eu decidi empreender, né? Então, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e eu comprei uma usina. Isso. Então, pessoal, retomando aqui, eu vou começar de novo. Então, eu sou da Cogecon e a nossa história se confunde um pouco com a história da geração distribuída. Em 2014, como eu falei para vocês, nós tínhamos a intenção de entrar no mercado de geração distribuída, porém, não havia viabilidade economicamente financeira, pois aqueles players que podiam ter uma potência de 1 mega, a maioria deles já estavam em Mercado Livre. Foi então que, na mudança da Resolução 482 pela 687, incluindo a figura da geração distribuída compartilhada, abriu-se a possibilidade de, além do aumento da potência, você também poder fazer a geração compartilhada. Nesse momento, também surgiu a oportunidade de nós adquirirmos uma planta de 5 megawatts, uma usina térmica, uma planta usada, que de fato nos permitiria entrar na geração distribuída. Nesse momento, um momento de muita indefinição, porque querendo ou não, eu tinha uma estabilidade bastante grande, e no final das contas eu decidi que valia a pena fazer, e eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, vendi meu carro, etc e tal, e decidi empreender essa usina, eu e mais um sócio. E a usina que a gente comprou foi esta usina aqui. Na verdade, é um ferro velho, não era uma usina. E a gente comprou essa usina e começamos a reformá-la com o objetivo de fazer geração distribuída. Uma usina de 5 mega, com 90% de fator de capacidade. E essa energia precisava ser vendida, afinal não adianta você ter uma usina se a energia dela não for alocada e principalmente se a energia dela não for paga, né? Então, a gente, depois de 12 meses, nós fizemos uma reforma e ela virou esta usina. E nesse momento a gente precisava, já em 2018, colocar essa energia no mercado. Então nós fundamos a Cogecon, a Cooperativa de Geração Compartilhada. Na época não tinha nenhuma cooperativa, nenhum consórcio, nenhum modelo que você pudesse espelhar para fazer. Só tinha um jeito de fazer, que era fazer você mesmo. E foi aí que a gente começou. Então essa usina foi o nosso precursor. E o nosso objetivo principal aqui era fazer realmente geração compartilhada com pequenos consumidores. Porém, ela gerava 3.000 megawatts de energia, a gente não tinha equipe comercial, tinha que fazer tudo sozinho. E a gente captou alguns clientes de média tensão e, à medida que a coisa foi acontecendo, a gente foi trocando a carteira, até que ao longo de 6 meses, 1 ano mais ou menos, nós chegamos à capacidade dela em geração compartilhada, em pequenos consumidores, e chegar o momento de você expandir a companhia. Nesse momento, a gente tinha 2 opções para expandir a companhia. Um deles era investir em novas fontes de geração. E o segundo deles era adquirir energia de fontes de geração aplicáveis para a GD. A gente começou com os 2 modelos e depois a gente entendeu que de fato valia a pena a gente seguir pelo segundo caminho, porque haviam várias usinas, várias oportunidades para você fazer geração distribuída compartilhada. E aí o modelo da Cogecon ele começa a se consolidar, a gente começa a entrar no mercado em outras usinas e hoje nós somos reconhecidamente como a maior cooperativa de geração compartilhada do país, tanto em quantidade, em potência instalada, quanto em quantidade de cooperados. Estamos hoje atuando em 3 estados da federação e temos já a previsão de atuar nos próximos anos em 4 estados, incluindo aqui o Mato Grosso, certo? Porém, eu vou dizer para você que dessas fontes de geração, nós atuamos com
todas as fontes de geração renovável, com exceção da eólica. Nós atuamos com fontes de biomassa, com fontes hidráulicas, com fontes de biogás e com fontes solares, né? Dada essa informação para você, eu me sinto muito confortável em a gente analisar e debater todas as fontes de geração que aqui temos, porque a gente mexe com todas elas, a gente entende a dificuldade de todas elas, entende o benefício de todas elas, e a gente entende que todas elas se complementam, né, como sendo uma geração renovável, ponto final. Algumas têm mais vantagens, outras têm menos vantagens. E aqui a gente vai focar especificamente no mercado da hidráulica, né? E qual que é o mercado de GD que a hidráulica se enquadra, né? A hidráulica ela se diferencia das outras fontes, principalmente da solar, porque ela dificilmente consegue ser local. Ela não consegue ser local. Você não consegue implantar uma usina hidráulica no telhado de uma casa. Você não consegue implantar uma usina hidráulica na piscina de um prédio. Não dá para fazer, né? Então ela é prioritariamente remota. Dificilmente ela vai ser local, né? Ela dificilmente vai ter autoconsumo. Por quê? Porque o autoconsumo hoje, primeiro que ele está muito limitado, os grandes para eles já foram tomados, então ela dificilmente vai ser escalável nesse modelo. Então o que sobra para você? Geração compartilhada. Ponto final. Então a gente está falando aqui de CGHs, de potência até 5 MB, PCHs não entram, que é a potência acima de 5 MB, e obrigatoriamente na geração compartilhada. E quando a gente coloca nesse cenário, a gente coloca num cenário de preço, de geração compartilhada, onde você não vai compensar os impostos, né? E aí você traz todas as fontes de geração para esse cenário, né? Condição de preço, etc. e tal. E aí, com base nisso, a gente vai fazer uma análise de custo-benefício, olhando a geração compartilhada, entendendo a viabilidade de uma CGH em comparação com a nossa principal fonte que a gente tem hoje na GD, que é a geração solar, tá? Então, baseado nessa premissa, eu fiz uma tela aqui que faz uma análise muito rápida de custo-benefício financeiro, né? Se você tem uma CGH, o principal fator que a gente sempre olha é o fator de capacidade, né? O fator de capacidade de uma CGH, no mínimo, a média mínima é de 50%, ou seja, daquela potência que você instalou, esse percentual que você de fato vai conseguir gerar, né? Então, se você pegar uma usina hidráulica que tem 1 MB de potência, em 730 horas no mês, com 50% de fator de capacidade, ela vai te entregar 365 megawatts. Em comparação com uma usina solar, que tem uma média de 20%, pode ser mais, pode ser menos, assim como a CGH, ela vai te entregar 146 megawatts. Essa é a primeira informação que você tem, porque no final das contas, essa energia é aquela que vai pagar as tuas contas, ela é os ovos da tua galinha, é ela que vai de fato trazer o dinheiro para casa de volta. E aí você passa para uma segunda análise, potência instalada, né? As CGHs de fato elas são mais caras de serem instaladas, são obras mais caras, necessitam de uma infraestrutura maior, né? O custo para você viabilizar licenciamento, etc. e tal, ele é mais alto, então obrigatoriamente ela sempre é mais cara, né? Eu coloquei um custo médio de 6 milhões, às vezes passa, às vezes não passa, mas também coloquei 4 milhões de uma solar, às vezes passa, às vezes não passa, mas é uma média, né? Só que o que importa na verdade, né, é a capacidade de fato do megawatt firme que você tem, né? Aquele megawatt que você pagou que vai te devolver o dinheiro para casa. E para você achar esse valor, você coloca a tua potência, teu custo de megawatts e divide pelo fator de capacidade que você tem. Então aí você chega à conclusão que apesar do megawatt de uma CGH ele ser mais caro instalado, no final das contas, quando você coloca o peso do fator de capacidade na conta, ele acaba sendo mais viável, olhando de novo o mercado de geração compartilhada, certo? E aí você me pergunta, tá, Roberto, mas a hidráulica ela é melhor do ponto de vista de fator de capacidade, ela tem um custo mais viável, mas e por que ela é 1% do que é a solar no nosso país? Por que dos 6 GB que a gente tem de usina, por que só 1% é o que a gente fala aqui de usina hidráulica? E aí eu te respondo, né, justamente porque uma usina hidráulica, primeiro, ela não depende somente de você ter um terreno para você viabilizar. Graças a Deus, o sol está em todo lugar. Então, você tendo uma área, você consegue fazer uma usina solar. É muito mais fácil você encontrar áreas para fazer isso. Segundo, para você licenciar um projeto de uma usina hidráulica, você demora aí pelo menos de 3 a 4 anos. Né? Ou seja, enquanto em 1 ano você faz uma usina solar, você demora em torno de 4 anos para fazer uma usina hidráulica.
Isso acaba refletindo na expansão do setor como um todo. É muito óbvio que uma fonte hidráulica ela nunca vai superar uma fonte solar. Primeiro, porque as fontes solares elas se aplicam a todas as modalidades de GD, tanto de geração local, alto consumo remoto, geração compartilhada. E eu mostrei para vocês que a CGH ela praticamente fica limitada à geração compartilhada, né? Porém, se você continuar essa análise, você acabar olhando o tempo de duração dessa usina, nós temos usinas hidráulicas hoje que têm 135 anos e ainda estão em operação. Ou seja, nós não sabemos mais quanto tempo ela vai durar, mas ela já durou muito tempo. Enquanto a solar, nós temos hoje, dito pelos nossos fabricantes, um prazo de 25 anos. Então, se a gente coloca isso na balança, nós vamos chegar que uma CGH ela tem um payback de 7 anos e uma solar de 17 anos. Porém, né, a gente tem um prazo de implantação de 4 anos. Mas, mesmo que eu coloque na balança o prazo de 4 anos mais o payback de 7 anos, de fato eu teria o retorno do meu investimento em 11 anos. Enquanto numa solar, na geração compartilhada, eu teria o retorno do meu investimento em 18 anos. Então, essa é uma análise simplista do ponto de vista para demonstrar que, sim, existe uma grande oportunidade na geração distribuída para que haja investimento em CGHs. É um investimento que vale muito a pena, existem muitos potenciais no país e vale a pena investir numa CGH. Porém, né, nem tudo são flores. A gente está num momento de mudança regulatória, né, que é o PL 5829, que afeta toda a nossa cadeia aqui do que a gente está falando de geração distribuída. Para quem não sabe, o PL 5829 ele é fruto da Resolução 482 de 2019, que traz no seu último artigo, através da Resolução 687, que em 2019 essa resolução deveria ser revista. Revista em que sentido? Hoje, na geração distribuída, nós nos creditamos, né, a nossa tarifa de energia ela é composta por 4 componentes: geração, transmissão, distribuição e impostos, né? E sobre o megawatts que nós geramos hoje na geração distribuída, basicamente nós nos creditamos de 3 dessas componentes: geração, transmissão e distribuição. Existem algumas situações que a gente se acredita de impostos, mas a maioria delas, principalmente a geração compartilhada, são esses 3 componentes. E todos sabem aqui que desses 3 componentes nós fazemos apenas um, que é a geração. Então a transmissão e a distribuição, eles hoje são dados como incentivos para que de fato a geração distribuída ela cresça e ela se expanda no nosso país. E o que hoje o PL 5829 está revendo é a questão desse incentivo de transmissão e distribuição. O que está em discussão hoje é de fato uma retirada gradual de uma parcela desses subsídios para que de fato o mercado ele entre em equilíbrio com os demais mercados, né? Ou seja, estamos hoje em uma etapa de transição em que é muito importante aquele que já tem um projeto, aquele que já pensa em empreender em geração distribuída, que de fato ele garanta com a maior brevidade possível a sua garantia da manutenção dos direitos vigentes hoje, né? Porque aquelas usinas que até 12 meses após a entrada em vigência do PL 5829, elas terão até o ano de 2045 garantidos os seus direitos vigentes de compensação de transmissão e distribuição. E aí você me pergunta, mas o que eu preciso fazer para garantir essa regra de transição? Basicamente, o que você precisa fazer é pedir a sua solicitação de acesso. A solicitação de acesso é o documento que garante ao acessante o direito, né, de ter acesso ao sistema de distribuição, ou seja, de poder injetar a sua energia na rede. Então, para encerrar, eu espero conseguir ter demonstrado para vocês que a CGH é um excelente negócio, né, que vale a pena realmente você investir numa geração distribuída com uma CGH, porém, como tudo, não é fácil, né? Você tem dificuldades de conexão, dificuldades de licenciamento, a gente vive num país de burocracia, mas que de fato vale a pena, porque você vai ter depois disso mais pelo menos 100 anos de continuidade do seu empreendimento, então você não vai deixar somente seu filho feliz, seu neto feliz, seu bisneto feliz, provavelmente um dia vão dar o seu nome na usina, porque você fez um bem para a sua família. A gente está num processo de mudança regulatória, né? Espero que eu consiga ter passado isso para você, e que é extremamente importante que se você tem algum projeto de usina, alguma coisa, você tome as atitudes para garantir a sua regra de transição. Então, o momento é agora. Ok? Obrigado. Vou deixar meu contato
Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram falar sobre geração distribuída de qualquer fonte, estou 100% à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto.